Olá pessoal, hoje temos mais um Top 15 no canal sobre conteúdo LGBT. Sim, nós separamos umas coisas especiais para vocês. E roda a vinheta. Bom, a gente sabe que tem muita gente que procura, né, por conteúdos LGBTQIA+, inclusive lá no Netflix, né, e não sei se nos outros canais de streaming tem, mas no Netflix tem esse filtro. A gente sabe que não é um gênero, né, é uma temática. E, por sinal, a gente tem aí 15 conteúdos que a gente colocou. Não tem ordem de preferência, a gente gosta de cada um de uma forma distinta, né? E a gente vai falar um pouquinho melhor pra vocês sobre cada um dos títulos. E esperamos que vocês já tenham assistido ou que vocês assistam, caso vocês gostem, né, da indicação. Sim, a gente selecionou aqui misturando filme, série, livro, jogos, todos com essa temática LGBT. E a intenção é trazer coisas desde as mais antigas até as mais recentes, coisas que nós assistimos. Sim. E que a gente acha que tem alguma relevância dentro desse universo que é tão vasto. Exatamente. Tem algumas delas, a gente sabe que de repente tem algum closezinho errado e tal, mas é por conta da época, tá, gente? Então, Sim. Naquela época ela já quebrou paradigmas, ela já foi revolucionária e, enfim, é isso. Bom, o primeiro filme que a gente trouxe foi Com Amor, Simon. Sim. É um filme de 2018. É um filme muito fofinho, maravilhoso, que ele conta a história de dois adolescentes, né, que estão na escola. Acho que eles estão no ensino médio, né? Óbvio que eles estão na escola, ainda bem, né? Enfim. E eles estão no ensino médio e um desses adolescentes comenta num blog, pra vocês terem ideia de como que o filme o filme é, só pra vocês entenderem, o filme é baseado num livro. Então, só pra vocês terem uma ideia de como o livro é antigo, eles ainda usavam blog. Então, eles estão lá num blog e o Simon, que é o personagem principal, ele vê um amigo comentando, um amigo assim, ele não é um amigo na realidade, ele vê um colega de classe, né, ou de turma ali, ele não sabe muito bem quem é, mas ele comenta num blog falando que ele é gay, falando sobre como é difícil ser gay, ele se sente sozinho e tudo mais, e o Simon se identifica com isso, e aí ele pega, esse menino deixou o e-mail dele lá, ele pega o e-mail desse menino e manda um e-mail pra ele e começa a trocar e-mails com ele, só que eles trocam e-mails com alter egos, né? Eles não colocam o nome deles verdadeiro. E aí eles só sabem que, muito provavelmente, eles são da mesma classe, mas eles não sabem quem um ou outro é, né? Então eles ficam ali trocando e-mails, é toda a construção de um romance, né? E o que é legal do filme é que ele é um romance, assim, sabe? Então, independente da sua orientação sexual, é a história de amor de duas pessoas ali. E é muito legal a descoberta. E o filme, ele até é legal que ele é um pouco transgressor nisso. Ele não fica abordando muito, tipo, as mega grandes dificuldades que eles têm de se assumirem exatamente, né? Porque, por exemplo, o Simon tem uma família que é super aberta, que é super, né, evoluída, que entende as questões da sexualidade, enfim. E o filme vai tratar mais mesmo do romance dos dois. Obviamente que tem essa dificuldade ali, né, por conta da sexualidade deles, mas não é o foco principal. Então fica de indicação, é um filme de 2018 e é baseado num livro, se eu não me engano, de 99. E o filme tem a queridíssima Jennifer Garner, que eu adoro. É verdade, como a mãe do Simon. Bom, a gente colocou uma outra indicação aqui, que é um livro que chama Terceiro Travesseiro. Esse foi um livro que, na minha época de juventude, bem quando você está se descobrindo LGBT e todas essas questões, você lia e era um livro meio que proibido, assim, né? Foi bem no começo, quando comecei a ter acesso a computador, o livro é de 2012, então foi bem ali naquele comecinho, e tinham várias coisas ali que você tinha que ler, só que eu lembro que não podia ter o livro físico, né? Por medo dos pais descobrirem, antes daquela questão de se assumir, e o livro, eu deixei o PDF salvo em várias pastas, dentro de outras pastas no computador, para conseguir ler. Aí eu lia à noite escondido, marcava a página que eu tinha parado e fechava. Então todo dia à noite eu lia um trechinho. Ele conta a história de um casal que é adolescente, que está se descobrindo, eles passam por altas aventuras juntos, e tem um conteúdo um pouco sensual em alguns momentos, mas é bem legal, é uma dinâmica, é um livro bem curtinho, ele é fácil de ler, é rápido. Eu lembro poucos detalhes do final da história, mas eu lembro que me marcou muito ler esse livro, e foi assim, uma coisa feita, aquelas coisas escondidas que você queria muito ver, mas tinha medo dos pais descobrirem. Enfim, acho que todo LGBT já passou por isso, de ter medo do pai descobrir antes de se assumir. Sim. Bom, falando agora do próximo, né, ele é um reality show, é o Queer Eye. Eu não consigo nem pronunciar direito, né? Queer Eye. Queer Eye.
O Bruno fica me corrigindo, gente, vocês já sabem, né? Ele fica me corrigindo porque meu inglês, vocês viram, não é muito bom. É um reality show de 2018, eu acho que ele vai entrar na 5ª temporada, inclusive pesquisando eu vi que parece que eles querem trazer para o Brasil, mas só para vocês entenderem a ideia, né? Ele é uma releitura de um reality show que já existia lá nos Estados Unidos, acho que de 2000, e aí eles fizeram essa nova versão, né? Com figuras públicas do meio LGBT, e aí todos eles não são muito bem jurados, né? Eu não sei como que eu posso chamar eles. Acho que eles meio que ajudam a pessoa, né? Eles como se fossem consultores, né? Eles são como se fossem consultores. Todos eles já são bem-sucedidos na vida, né? Na vida deles aqui real, né? Profissional. Então, profissional. Todos eles, assim, já têm vários seguidores nas redes sociais, ou têm uma carreira consolidada e tudo mais. E o que é legal no programa é que ele quebra, assim, ele quebra preconceitos, ele quebra paradigmas, ele quebra estereótipos que a gente tem na nossa cabeça, tanto do meio LGBT, quanto do meio hétero, como das pessoas no geral, né? E é isso que é bacana. Então, às vezes, eles vão num programa e eles chegam numa pessoa, e aí parece só mais um reality show sobre repaginação da pessoa, sobre estética, né? E não é. É, assim, um programa que te traz diversos ensinamentos. Ele é muito mais profundo do que uma transformação, né? Exatamente. Eu lembro que tem um programa que eles vão na casa de um senhor lá nos Estados Unidos. Ele não é bem senhor, né? Ele tá ali meio que na meia-idade, né? E ele não se cuida mais. E pra ele, a estética é uma coisa, assim, muito fútil. E eles dão todo um ensinamento pra ele do porquê que é importante a estética pra ele mesmo, né? Pra eles fazer essa reconciliação com a imagem dele, com o que ele acredita, com o que ele busca pra vida dele, né? Até mesmo com o que ele representa pras outras pessoas, com o que ele apresenta, né? Da aparência dele. A aparência da gente diz muito, né? Do que a gente tá sentindo naquele momento, do que a gente apresenta pro próximo, pro outro. E quando a gente estamos bem com nós mesmos, né, isso é transmitido pro próximo, né, pros outros. E aí é isso que eles pregam pra ele. Você não tem que se vestir num padrão específico, você não tem que utilizar as coisas que estão na moda. Você tem que utilizar coisas que te deixam confortável e que te favorecem de alguma forma. Então eles apresentam diversos looks pra eles, fazem uma repaginação, falam, olha, se você gosta de repente da barba assim, pode manter, só você procurar de repente algum produto que ajude você a cuidar da aparência, da higiene, enfim. E aí eles também aprendem muito com as pessoas, né? E aí é muito bonito porque é uma troca de experiências, né? E eles não ficam só nas pessoas que são LGBTQIA+, exatamente. Né? Eles falam com todo mundo, é bem diverso o programa. E aí ele é meio ogrão, assim, sabe, o jeito dele. Só que ao mesmo tempo ele tem um coração muito bom, e aí ele, se não me engano, ele é apaixonado por uma vizinha, aí mostra ele se encontrando com ela, e ela fala, nossa, que legal, ele tá se cuidando, ela começa a olhar pra ele, né, de uma outra forma, e ela já gostava dele. Então assim, é um programa emocionante, não é um programa que fica ali só na futilidade. Vale a pena, viu? Assistam. Bom, aí a gente colocou uma outra indicação aqui. Esse Queer Eye tá disponível na Netflix, pra quem quer assistir. Sim. Aí colocou uma outra indicação, que é um outro filme que eu amo muito, que é de 2014, que quase foi pro Oscar, mas infelizmente não concorreu, que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Ele é baseado num curta, que saiu no YouTube alguns anos antes. O curta foi muito bem recebido, começou a se falar sobre, até que falou, não, vamos fazer o filme, e o longa-metragem conta com os mesmos atores do curta. É um filme muito sensível, é um filme que eu amei. Quando assisti, eu fiz todos os meus amigos assistirem esse filme umas 10 vezes, ninguém aguentava mais. Sim. E ele conta a história de um menino que é cego e ele passa por toda aquela problemática adolescente de ser cego, passar por preconceito, e tem o adicional dele ser LGBT. Então ele, por ser um homem gay, ele começa a se descobrir e tem aquela questão da paixão. Ele não é um filme que vai fazer um levantamento de grandes discussões. Sim. Tudo nele é muito sutil, mas é muito apaixonante. É uma história gostosa de ver. Você vai querer ver do começo ao fim. Também está disponível na Netflix. Os atores são muito bons, em especial o Guilherme Lobo, que faz o protagonista. Ele, de todo o elenco, para mim, é o que passa mais veracidade, e eles realmente mereciam ter sido indicados ao Oscar. Sim. É um filme excelente, vale muito a pena. E tem que é legal assim, ele trata sobre os preconceitos, por ele ser uma pessoa com deficiência, ser LGBT, Sim. Mas eles não ficam presos ali só nesse ciclo, né? Eles mostram ali o desenvolvimento dele como Sim. um adolescente que está se descobrindo, né? Que está buscando... E que é legal, mostra toda a construção de um romance, né? Também. Sim. É muito fofo o filme, muito. Vale a pena, assistam. O próximo da lista é um que é polêmico, porque assim, ele não fez sucesso no mundo todo, né? Ele fez um grande sucesso no Brasil. Eu amo, que é Sense8.
Gente, Sense8 é a série, assim, uma das séries que eu mais gosto. Eu sei que ela não é excelente, eu sei que ela tem um monte de erros, mas é maravilhoso. E não é só putaria, viu? Não é só orgia, como todo mundo fala, porque tem vários gifs, vários memes, mas a série, ela conta a história de 6 pessoas que estão pelo mundo. Inclusive, a série tem um orçamento bilionário, né? E essas 6 pessoas, elas são uma outra raça. Elas são E eles estão interligados, né? Eles não são Homo sapiens, eles chamam eles de acho que é Homo sensorium. E eles estão interligados entre eles, né? E é meio que aquela questão do inconsciente coletivo, sabe? Eles têm um inconsciente coletivo. Então tudo que eles veem, inconsciente no caso, né? Tudo que eles veem, tudo que eles fazem, um consegue sentir através do outro. E assimilar o conhecimento do outro. É, exatamente. Eu não lembro se eles nasceram no mesmo horário, no mesmo dia, mas eu lembro que assim, eles estão conectados e um consegue utilizar o aprendizado do outro, um consegue meio que transferir as ideias, o pensamento, os aprendizados motores, cognitivos um do outro. E também sentem os mesmos sentimentos, né? Então as tristezas, as sensações de prazer no sexo, por exemplo, as frustrações, os medos. Então assim, é muito sensível a série, é muito bacana. Eu acho que ela se perde em alguns momentos assim, né, na narrativa, e ela não fica tão profunda, mas eu acho que vale a pena a experiência, e você compra a ideia de que eles realmente estão interligados, assim, a sinergia dos personagens é muito boa. Teve uma polêmica, né, com um dos personagens, dos atores, por ele ser transfóbico e tudo mais, mas eu acho que o posicionamento dos atores no geral e da Netflix ali no final das contas acabou resolvendo o problema, tirando ele da série, né? Até porque eu acho que não cabe espaço dentro da série para preconceito, porque a série está justamente falando sobre preconceito, né? E pelo menos pra esse tipo de preconceito. E assim, a série super vale a pena assistir, é um guilty pleasure pra mim, sabe assim, eu sei que não é maravilhosa, mas eu assisto e teve um final, né? No final das contas foram 2 temporadas, ia ter mais, aí no final foi cancelado, aí depois eles fizeram um filme, graças aos fãs brasileiros, eles fizeram um filme. Sim. E conseguiram encerrar a série e encerraram ela muito bem. Vale a pena dar algumas informações sobre que a série é dirigida pela Lana Wachowski, que é uma mulher trans, e ela foi diretora e criadora do Matrix junto com seu irmão. E a série, infelizmente, por ter um orçamento caríssimo, porque tinha locações pelo mundo inteiro, não era viável continuar com a série, porque a audiência não era tão grande. Foi realmente, como o Victor falou, um sucesso muito grande no Brasil e no mundo não foi. Então não justificava continuar com a série, mas pelo menos eles fizeram um filme para conseguir finalizar. Sim, e tá disponível na Netflix. Gente, eu toquei no microfone, se vocês ouviram um grande ruído, perdão. Bom, a gente colocou uma outra coisa aqui importantíssima, que eu amo de paixão, o Victor também gosta, que é o jogo recente do momento que causou muita polêmica, que é o The Last of Us. Aí a gente colocou aqui o The Last of Us 1, que é de 2013, a parte 1, e a parte 2, que agora é de 2020. O The Last of Us, o 1 já tinha 2 personagens lésbicas, né, que é a Ellie, que é uma das protagonistas junto com o Joel, e a Riley, que era a namorada dela. Não é o foco do jogo, o fato da personagem ser lésbica, mas acrescenta muito em quem a personagem é. O jogo ele é muito bom, e a parte 2 trouxe essa protagonista, que era co-protagonista com o Joel, como protagonista da parte 2. Então ela também tem uma namorada, tem personagens trans na série que foram interpretados por atores trans. Então o jogo em si é muito inclusivo. Além dessa questão, o jogo tem toda aquela questão de acessibilidade. O que você imaginar de legenda e de maneiras para que as pessoas que têm algum tipo de deficiência consigam jogar e viver a experiência. Quem quiser pesquisar vídeo no YouTube, tem vídeo de pessoas que têm algum tipo de deficiência, que se beneficiaram do jogo, por toda a inclusão que o jogo promove. Sim. Então, assim, é um jogo pesado, é um jogo triste, é um jogo difícil de jogar, é uma história intensa. Quem tiver interesse e não tiver um videogame para jogar, você consegue assistir os gameplays no YouTube. Tem o BKR Redu, que faz gameplays excelentes, ele tem um walking through do jogo inteiro, ou você consegue achar pessoas que fizeram só o corte das cutscenes do filme, do jogo, que são aqueles trechos de cena que você não consegue jogar, que você assiste. E tem o adicional, que a HBO vai lançar uma série que vai sair ano que vem, que vai ser dirigida pelo diretor de Chernobyl, que vai tratar e vai trazer os personagens como eles são. Então a gente vai ter personagens trans, personagens lésbicas, héteros. Então é um jogo e uma série que vai ser muito inclusiva, estamos muito na expectativa. Sim. E é muito bom. E já fizemos um vídeo aqui no canal falando Sim. sobre, né, os possíveis atores que a gente gostaria de ver nos papéis. Sim. Então assistam, tá em algum lugar aí. E também já fizemos vídeos falando sobre tanto o
primeiro jogo quanto o segundo jogo. Sim. Somos mega fãs do jogo, então o que não falta é conteúdo no canal sobre o jogo. Vai ter um monte. E realmente o jogo é muito inclusivo, né? Até Sim. a Abby, que é uma das personagens, uma das antagonistas, ela foge Ela completamente. é uma assim, protagonista, pode dizer, né? ela foge divide o completamente filme. do padrão, sabe? Assim, do tipo de personagem que seria apresentado num jogo Sim. convencional. É maravilhoso o jogo. Bom, o próximo é um filme que é Moonlight, sobre a luz do lar. Sob a luz do lar, né? E esse filme, se eu não me engano, o ator ganhou... acho que não foi um dos atores principais, né? Dos coadjuvantes, né? Ele ganhou de ator coadjuvante, o Oscar. Acho que foi o Mahershala Ali, né? Eu acho que é o nome Isso. dele. Acho que assim, não sei pronunciar, gente. Eu acho o ator maravilhoso, mas eu não sei pronunciar o nome dele. Gente, o filme é muito fofo e o filme, assim, ao mesmo tempo tem uma carga emocional muito pesada, principalmente pra quem é LGBT, pra quem já passou por todos esses questionamentos de existência, de será que eu tenho algum problema, será que eu preciso de uma cura? E é um jovem gay, negro e periférico, então assim... Acho que o que eu tenho pra falar, assim, assistam, pra vocês tirarem as próprias conclusões de vocês, assim. O filme também tem frases muito fortes, assim, sabe? E... assim, é um mix de sentimentos muito grandes. Eu acho que eu já indiquei o filme em um vídeo que a gente fez falando sobre os filmes da nossa vida. Sim. E vejam também esse vídeo, é muito bom. Fazendo jabá do nosso próprio canal, né? No nosso próprio canal. Tem coisa mais redundante que essa? Não tem. Bom, assistam. E tá na Netflix. E pra tá quem na quiser Netflix, assistir. exatamente. Bom, a gente colocou um outro filme aqui. Lembrando que essa lista não tá por ordem de preferência. A gente Sim. não conseguiu elencar de 1 a 15, então a gente deixou misturado. E é o filme que chama Orações para Bob. É um filme de 2009. Pra quem não sabe, ele trata de uma história real. Não é um documentário, é uma dramatização. Mas ele conta a história real de uma mãe que teve um filho que era gay. O filho se assumiu. A mãe, ela é extremamente religiosa. E ela não aceita a sexualidade do filho. E isso, não é spoiler pra ninguém, ele se suicida. E ela tem que lidar com toda a carga emocional e dramática de ter perdido o filho. Exatamente. E ela começa a refletir sobre o que levou o filho até esse ponto e o que causou esse sofrimento. Vale a pena pesquisar a história por trás do filme depois que você assistir. Ele é um filme que vai te emocionar muito. Que ele é baseado em fatos reais, né? Sim, tem a Sigourney Weaver interpretando a mãe. Ela manda muito bem, é uma atriz que eu acho excelente. O filme a gente não conseguiu achar nenhum serviço de streaming que tenha ele disponível hoje, mas eu sei que tem no YouTube ou você pode alugar em algum serviço aí de locação Sim. de filme que tá baratinho. Mas é um filme assim extremamente emocionante que pra quem o público que a gente tá falando, sendo ou não o homem gay, você vai conseguir se identificar com o sofrimento daquela pessoa, Sim. de toda a angústia que ela sente pra chegar nesse ponto de suicídio. E é um filme que fala muito sobre amor, sobre tolerância, né? Sim. E sobre a ressignificação que a personagem, né, traz, Sim. que essa mãe de um LGBT traz pra vida dela depois da morte do filho dela, que é uma morte muito triste, né? Que é um Sim. suicídio. E assim, é maravilhoso e preparem assim os lencinhos umedecidos, os papéis, porque vocês vão chorar, viu? Sim. Preparem-se. O filme é legal porque ele realmente mostra essa questão de uma mãe e é como é importante a família dar apoio quando a pessoa está se descobrindo e a família está ali junto. Se ela tivesse feito tudo isso, será que isso teria acontecido? Se ela tivesse dado apoio? A gente não sabe porque a gente não tem como saber como a história teria decorrido, mas mostra como é muito importante o apoio dos pais num momento decisivo desse. E eu acho que levanta essa reflexão, né? Sim. Do que eu posso fazer, porque depois pode chegar num ponto onde eu não tenho mais o que fazer e eu vou me arrepender, né? Sim. Enfim, é um filme assim maravilhoso e traz essas reflexões na nossa cabeça, assim, e deixa a gente com sentimentos bem aflorados, assim. Sim. O próximo é o Me Chame Pelo Seu Nome, também. É um filme, assim, também é um filme, né, LGBT, é um filme, assim, muito fofo, maravilhoso, e como alguns outros aqui que a gente mencionou, como, por exemplo, Simon, o que é legal no filme é que, assim, ele é um filme meio de época, né, eu não lembro em que época que ele acontece, mas é numa época que o preconceito, assim, é muito forte, mas ele é muito bem resolvido, assim, os familiares do personagem principal são muito bem resolvidos, e eles meio que quase que criam, assim, um ambiente favorável. Um ambiente favorável para que ele tenha um relacionamento dele. E o que é legal ele além de ser um homem gay, ele é um adolescente ainda, né? Adolescente não, né? Ele já é um jovem, né? Jovem Sim, adulto. isso. E ele se relaciona com um cara que é um adulto um pouco mais velho. E para aquela época, é uma coisa assim surreal, assim, um preconceito que eles iriam enfrentar e
toda a família ali trabalha, né? Meio que ajuda, auxilia eles a terem esse relacionamento. É um filme que se passa na Itália, na Sicília, maravilhoso filme, cenário lindo. Cenário, fotografia lindos. Sim. Diálogos. Os figurinos são muito bonitos. Sim. E os diálogos, assim, tem um diálogo do pai do personagem, né, do menino, eu esqueci o nome do personagem principal. A gente pecou aqui nesse vídeo, gente, que a gente esqueceu o nome de alguns personagens. Mas, assim, o pai desse menino tem um diálogo com ele, sentado no sofá. É maravilhoso esse filme, né? Sim, essa cena é maravilhosa, o filme inteiro é muito bom. É um romance e esse filme eu assisti por indicação de um amigo que não é gay, ele é hétero, ele amou o filme, ele achou um romance super sensível, ele falou, Bruno, você precisa assistir. É emocionante o filme, vale muito a pena e, assim, sem arrependimentos. É um filme que é excelente. Sim. Tá na minha lista aí de favoritos, sem dúvida. Se eu não me engano, é baseado num livro também, que é um pouco mais antigo que ele. Sim. Bom, o próximo também é um livro, dessa vez não é o filme, né? Seria legal se tivesse um filme, né? É um livro brasileiro, o que é legal, né? A gente, já tô meio gago, né? Gente, acho que é porque tá meio tarde, sabe? Eu tô cansado. Sim. Estamos trabalhando muito, estudando muito, e gravar vídeos toma tempo. Queria um momento de desabafo aqui. Então, sim. Aproveitando, dê uma força pro nosso canal, porque a gente tá fazendo um esforço, assim, desumano. Quase um apelo, né? Drama. Gente, o nome do livro é 1 mais 1, A Matemática do Amor. E é um livro, assim, que ele não tem uma leitura complexa, ele não é um livro, assim, nossa, da literatura clássica, que você vai encontrar, assim, uma grande dificuldade, ou que você vai ter, assim, nossa, uma explosão na sua cabeça, vai falar, meu Deus, esse livro abriu minha mente, esse livro é revolucionário, nossa senhora, meu Deus, tem uma linguagem super rebuscada, não. É um livro super simples, e que tem uma linguagem assim muito gostosa, uma narrativa que vai sendo construída, que você vai se importando com os personagens. Conta a história de dois adolescentes que se descobrem gays depois de entenderem que a amizade deles está para além da amizade, né? Que eles na realidade se gostam também como dois parceiros, né? E por conta de um evento atípico que acontece na vida deles, eles vivem numa cidade do interior aqui de São Paulo, e um deles, né, que eu acho, se não me engano, acho que é o Bernardo, o pai dele vai precisar trabalhar no Portugal, ele recebe uma proposta, assim, irrecusável, e nesse momento em que ele vai ter que se mudar daqui a algumas semanas, ele vai se separar desse amigo, que é amigo desde a infância, as famílias deles são amigas, né, são ali, tem uma relação já muito próxima desde antes do nascimento deles. As mães deles ficaram grávidas, assim, tipo, em períodos muito próximos, assim, se não me engano, eles nascem, assim, com diferença de horas. Então eles já têm um vínculo muito próximo, e é uma cidade do interior, né? Então, assim, eles todos estão muito próximos ali, né? É uma cidade pequena. E aí, quando eles descobrem que eles vão ter que se separar, é quando eles entendem que eles têm uma relação que vai além da amizade, sabe? Eles se gostam, assim, muito. Tem frases, assim, muito fofas, assim. Tem uma frase que eles falam, assim, tipo... Ah, o que é minha vida sem o Lucas... Acho que é Lucas e Bernardo. Sem o Lucas... Não existe minha vida com... tipo assim, desde que eu me imagino como gente, o Lucas estava presente, sabe? Eu não lembro direito da frase, mas alguma coisa nesse sentido. É muito fofo. Assistam. Assistam não, leiam. Leiam. Bom, tem uma outra indicação aqui. É uma série que não foi a primeira série LGBT de conteúdo gay, mas ela foi uma das precursoras, porque começou em 2000, chama Curious Folk. Eu tô falando da Curious Folk americana. Essa foi uma das séries que eu assisti também naquela época de adolescência, de descoberta, e a série é um pouco mais quente, tem algumas cenas mais pesadas que a gente não tinha o costume de ver quando tinha algum personagem gay em algum filme, em alguma novela. E sempre eles não... Aqui nessa série você começa a tratar as pessoas sem os estereótipos. Tem aquele estereótipo, que é o que as novelas normalmente tratavam naquela época, nos anos 2000, mas também não tem. Tem gays e lésbicas de diversas maneiras, e isso é muito legal porque é inclusivo. Tem algumas coisas que não são tão legais, que são alguns close errados, se a gente for olhar com o olhar de hoje, mas olhando pro olhar da época, é uma série dos anos 2000, teve 5 temporadas, ela foi muito corajosa, ela foi uma série do canal Showtime, que é um canal que arrisca com conteúdos corajosos, e conta a história de um grupo de amigos que são gays, tem algumas amigas lésbicas também, e conta a relação deles ali, eles se envolvem, tem triângulos amorosos, e você acompanha a história desse grupo de amigos, e é muito interessante, é baseado numa série britânica, que é de 98, aí como deu muito certo na Inglaterra, resolveram fazer a versão americana.
Vale a pena, infelizmente não está em nenhum catálogo de streaming atualmente, mas você consegue achar em alguns lugares aí para baixar e você consegue assistir. Gente, a nossa próxima indicação é um livro bem fofinho, que é One Man Guy. Ele é um livro que veio nessa leva depois do Simon. Não sei se vocês sabem, mas com o Amor Simon filme, o livro se chamava Simon versus Agenda Homo Sapiens. Eu não sei porque eles trocaram esse título, porque eu amava esse título, mas eu acho que eles trocaram porque não deve ser muito comercial, né? E o One Man Guy vem nessa mesma leva, assim, é um livro de romance, de dois adolescentes que são gays. Um dos meninos é um menino muito introspectivo, é um menino que ele é muito ainda desconfiado da vida, ele não tem muitos amigos, ele é armeno, vivendo nos Estados Unidos, então tem toda essa questão da cultura familiar dele, né, de todos os dogmas que eles vivem. Então é uma família um pouco mais, como eu posso dizer, mais, não é preconceituosa, mas que tem umas visões um pouco mais ortodoxas da vida, né. E ele conhece um menino na escola que é o descolado, aquele que anda de skate, que é amigo de todo mundo da escola, todas as meninas querem ele, mas ele é gay. E aí eles, tipo, começam a sair juntos. Tem uns closezinhos errados, né, que eles dão umas furadas assim, coisa de adolescente, né, gente? Eles acabam umas aulas, assim, né, pra conhecer os Estados Unidos. Mas é muito fofa a construção do relacionamento deles, vale a pena. E também tem uma pegada muito forte com a culinária, né, ele falando sobre a culinária armênia. É Armênia que fala ou Armena? Fica a dúvida aí. E é muito fofinho o livro. Leiam. Eu preciso fazer um comentário. São livros assim, desculpa de novo, mas são dois livros esses que eu falei, do 1 mais 1 e One Man Guy, que você lê, tipo assim, em um final de semana você leu todo o livro, porque é uma leitura bem leve, assim, bem tranquila. Tenho que fazer um comentário da série que eu comentei do Queer as Folk. Eu assisti quando ela estava no ar ainda, e eu assistia na casa da minha tia, que ela tinha TV por assinatura, a gente não tinha condição de estar na minha casa. Então eu assistia escondido, que era que tava todo mundo dormindo, sempre passava no canal, acho que era no Cinemax, passava tipo meia-noite, 1h da manhã, quando ia todo mundo dormia, correndo pra sala, escondido, ligava pra assistir, passava 1 ou 2 episódios às vezes. Então você assistia morrendo de medo de alguém te pegar, porque ninguém sabia ainda que você era gay, mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito legal de você, nossa, eu tô me descobrindo com isso, eu tô me entendendo, então foi muito representativo pra minha vida. Alguém chegava e ele trocava para aquele canal, sabe, gente, de quiz. Liguem para o quiz, não sei lá. É, o Guinho. Aí tem uma outra série aqui que é uma indicação, que é uma série que chama The L Word, que foi de 2004 a 2009. Aí essa The L Word é uma série que trata mais ter um conteúdo. Os personagens, a grande maioria são lésbicas, tem alguns personagens gays, mas a maioria são de lésbicas, e conta o romance, a amizade, é no mesmo estilo do Queer as Folk, só que elas estão em Los Angeles, e conta a história dela, a amizade, tem um relacionamento das personagens principais, mas tem toda a história das outras amigas, e você começa a conhecer as idas e vindas, as aventuras e desventuras delas. Infelizmente, o final não é tão bacana, mas a série termina bem. Eu acho que saiu um filme recentemente, não tenho certeza. Essa série ficou disponível uma época no Netflix, mas saiu. Eu não sei se algum catálogo de streaming vai receber. Aliás, tudo isso que a gente está falando que está disponível, algumas coisas são próprias do Netflix, não vai sair nunca do catálogo, mas o catálogo é rotativo, então pode ser que você encontre algum desses conteúdos em algum lugar, em algum momento. Gente, depois desse ano tudo é possível. Sim, The L Word é muito legal. E assim, tem aquela questão de ter um close errado ali ou acolá, porque é uma série de 2004 a 2009, mas ainda assim foi uma série que foi muito corajosa por tratar esses temas e ter 6 temporadas e investir dinheiro nisso, então acho que vale a pena assistir. Bom, o próximo que a gente tem aqui é Azura... Gente, hoje eu tô assim... A dicção tá lá em cima, gente. Azul é a cor mais quente. Eu acho que tem um filme que é francês, né? Não lembro se é francês. Tem um filme, mas a gente não tá falando do filme, estamos falando dos quadrinhos. Aí tem um outro filme que é americano, tem várias versões do filme, mas eu acho que a primeira versão é francesa. E tem o quadrinho também. Que foi o que originou a história. Eu conheci através do quadrinho, eu li todo o quadrinho, a história é triste e fofa ao mesmo tempo, conta um romance de 2 meninas, né? E esse romance é interrompido pela morte de uma delas. E tem a questão da família não aceitar a família dessa menina que morreu. E aí tem a outra menina que permaneceu viva, né? Que tá vivendo o luto dela. E começa a investigar mais sobre a vida dela. Começa a querer conhecer melhor ela, né? Coisas que ela não conhecia dela. Assim, vocês precisam ler ou assistir, tanto faz. Mas eu acho que ter a experiência de ler um quadrinho, né, e um quadrinho com temática LGBT é maravilhoso.
Então leiam. Eu confesso que eu não lembro muito bem dos detalhes, eu até quero assistir o filme, porque eu lembro que eu fiquei com um preconceitozinho de assistir o filme porque eu achei o quadrinho melhor. Sabe aquela coisa de fã tosco que lê o livro e fala, não vou assistir o filme? Então, eu tive isso na época. Mas quero assistir o filme. Inclusive, depois que a gente assistir o filme, quem sabe a gente não faz um vídeo sobre. Sim. E eu acho que é um dos filmes com a temática LGBT e lésbica especificamente, mais famosos que tem, né? Eu acho que é uma das mídias mais famosas. Que causou bastante polêmica quando saiu, porque eu sei que no filme tem umas cenas bem calientes, então... Tem umas cenas assim, acho que foi uma polêmica. das primeiras cenas de sexo lésbico, assim, bem representada, sabe? Não foi aquela coisa super clichêzona, assim, ou que não funciona, gente, na vida real, né? Bom, a gente tem uma outra indicação aqui, que é uma minissérie que tem disponível no Netflix, chama As Crônicas de São Francisco. Ela, na verdade, já teve uma primeira temporada, eles não tratam como temporada, eles tratam como minissérie, que as histórias são arcos fechados. Na década de 79, mais ou menos, que está na Netflix, depois lançaram alguma coisa na década de 80, depois 90, e agora essa que conta uma história diretamente linkando com a série de 80. Inclusive tem os mesmos personagens, a grande maioria são os mesmos atores, e a série só tem 10 episódios, é curtinha, tá na Netflix. É muito legal porque ela trouxe para uma roupagem mais atual todos os questionamentos que estão à tona nesse momento. Então você tem personagens trans, você tem pessoas assexuadas, você tem lésbicas, gays, e conta a história dessas pessoas que moram ali. É quase que uma comunidade, tem a mulher, a matriarca ali, que é a Ana Madrigal, que ela abriga todas aquelas pessoas, ela cobra um aluguel deles, e é como se fosse um prédio baixinho que várias pessoas moram ali, e conta as histórias deles e as narrativas, é bem legal. O finalzinho dá uma pequena viajada, mas até o 8º episódio eu acho excelente, metade do 8º e 9º fica meio estranho, e o 10º finaliza bem. Vale a pena, é de 2019, é bem recente, então se você não assistiu, assista, porque vale muito a pena. Sim, traz temas bem atuais, né? Sim. Tem uma personagem que ela é lésbica, depois ela se descobre um homem trans, então mostra a transição dela, né? É muito bacana e muito importante, porque mostra os conflitos dela. Eu acho que eu nunca assisti nenhuma série que retrate dessa forma, e ao mesmo tempo tem a namorada dela que tá num conflito, que não sabe agora se ela é hétero, se ela é lésbica, o que ela tá vivendo, e ao mesmo tempo tem essa questão de eu tenho que ser uma pessoa livre de preconceitos, desconstruída, e aí tem até um momento na série que ela pega e fala, eu não sou tão desconstruída assim, né? Sim. E eu achei isso legal, porque mostra que assim, eu acho que até uma mensagem muito importante que a gente precisa ter na nossa cabeça. Nós temos preconceitos, né? E às vezes a gente não os conhece. Quando a gente se depara com uma situação, a gente percebe, poxa, eu tenho um preconceito nisso. E eu acho que o grande problema não é termos preconceito, mas sim o que nós fazemos com esses preconceitos, né? De que forma a gente trabalha ele. Então, ter um preconceito sobre determinada pessoa, sobre determinada tema, assunto, não tem problema. Mas o que você vai fazer com esse preconceito é o que importa. Então, como você vai trabalhar ele, como você vai conhecer mais, né? Sobre esse assunto, sobre esse tema, vou procurar entender melhor, né? Não vai ser da noite pro dia que de repente eu vou perder esse preconceito, mas eu não vou ofender as pessoas porque eu tenho esse preconceito, né? Eu vou tentar trabalhar isso para me entender da melhor forma possível. A gente sabe que o vídeo tá longo, já tá com 30 e poucos minutos, mas assim, já deu os 15, mas a gente teve umas menções honrosas, que a gente vai ser bem rapidinho, tá? Primeiro, pode falar. As vantagens de ser invisível, né? É um filme muito bom, também baseado em um livro. Sim, filme de 2012. Fofo. E assim, gente, tem a Emma Watson, tem o Ezra Miller. É difícil falar o nome dele. É difícil falar o nome dele. Eu já tô ruim de dicção hoje. E ainda com os nomes desse, impossível. E tem também o menino do Percy Jackson, né? O ator principal, que também manda muito bem. E assim, o filme em si aborda, e o livro, né, aborda diversos temas. Tem um personagem que ele é gay, e na verdade eu acho que ele não é gay, ele é assim, ele é uma pessoa, ele é um bissexual, enfim, e ele é muito importante porque ele sai um pouco desse estereótipo e ele trata as coisas assim de uma forma muito natural. E aí tem um menino que é depressivo, dá até pra abordar a psicanálise, né, porque ele recalca um trauma que ele teve, porque foi um trauma muito forte. Tem a morte da tia dele que tá relacionada a esse trauma. Enfim, tem uma menina que tá vivendo todas as questões vivendo um relacionamento abusivo e buscar os meus objetivos. Assim, o filme é completo. Sim, é um filme muito legal, e a questão central não é ser um personagem LGBT.
ele compõe um quadro de personagens, Exatamente. que é isso que é o mais legal, porque mostra que a vida é diversa, né? Então a gente Isso. convive com pessoas diferentes. E o fato próximo de da ele ser gente. LGBT é só mais uma característica da vida dele, né? Sim. Antes de tudo, ele é um ser humano. Exatamente. E tem uma outra indicação aqui, que é uma série da HBO, chama Sete Palmos. É uma série que ficou no ar de 2000 a 2005. E o protagonista da série é um homem gay, que é o David. E pra você que gosta de Dexter, né? Do ator. Sim, é o mesmo Eu ator. esqueço o nome daquele ator sempre, mas é o mesmo ator. E vocês vão ver ele muito novinho, ele aprendendo, acho que ainda a atuar, né? Tem algumas coisas que você fala, pô, tá O começo muito ele tá... forçado. Não, é que acho que ele tá pegando o tom do personagem. Ah, tá. No começo verdade. ele tá um pouquinho meio travado, mas depois eu acho que ele entra no ritmo. Você fica esperando ele matar alguém, né? É muito legal a série, traz várias temáticas, vários assuntos, trata de vida e morte, tá disponível na HBO e assim, é excelente. Ele não mata ninguém, mas ele enterra pessoas, gente. Piada besta, né? Enfim. Mas a série é muito legal, assim, porque ela trata a vida e a morte com uma sutileza e tem uns ensinamentos, assim, muito sutis. Mas Sim. quando você capta a mensagem da série, você fala, putz, a série é maravilhosa, assim, tem uns ensinamentos, assim, fenomenais, assim. E foi uma indicação de uma amiga e do Micharoca do Série Maníacos. E por último a gente tem A Morte e Vida de Marsha P. Johnson. Gente, pra você que não conhece muito bem as causas LGBTs ou que você que é do meio LGBT, é um pecado assim você não conhecer a história da Marsha. É muito importante você conhecer. Ela foi uma mulher trans, né, da década de, se não me engano, de 70. Ela foi uma das grandes percursoras daquele movimento lá do Stonewall, toda aquela revolta que teve lá dos bares gays e da opressão que tinha dos policiais na época, né? Ela também era drag queen, na realidade, assim, ela já estava com discussões muito à frente do tempo dela, sobre essa questão do gênero, sobre a questão da sexualidade, sobre questionar padrões, sobre não se encaixar nesses padrões e por que esses padrões ditam quem nós somos, ditam uma estrutura de poder, né? E eu acho assim, que é muito importante vocês conhecerem a história dela e, assim, acima de tudo, como ela foi uma pessoa altruísta, como ela foi uma pessoa... importante pro movimento. E empática, assim. Sim. Sério, assim, é essencial conhecer a história dela. E tem uma última indicação, é um filme chamado Transamérica. A protagonista é uma mulher trans e ela é interpretada pela atriz Felicity Huffman. O filme é excelente, é um road movie que conta a história desse homem que descobriu que é pai e tem que conviver com aquele filho, que ele está transicionando, então ela tá ali se descobrindo como mulher trans. É muito legal, a atriz manda muito bem, todo mundo falou, poxa, ela foi uma mancada ela não ter sido indicada ao Oscar. Eu acho que eu acabei não anotando aqui o ano, mas acho que é de 2012 ou 2011 esse filme, e é excelente. É isso. Bom, gente, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Desculpem os nossos devaneios aí, né? Sim. E um pouco perdidos. E também desculpem as nossas gagueiras. Hoje foi um dia difícil, acredito para todos vocês também tem sido um dia difícil, né? Esse ano, né? Foi um Sim. ano muito louco. Mas seguimos aí em frente com fé e esperança de que tudo vai melhorar. Se você gostou desse vídeo, assina o canal, curte, compartilha, comenta aí se você já assistiu algum desses filmes, se você já leu algum desses livros. Se tiver alguma indicação também coloca aí pra gente. Exatamente. Um beijo e muito obrigado por ficarem até aqui. Obrigado.